Oi, gente, tudo bom? Eu prometi aqui que eu falaria sobre PNL aplicada à preparação para concursos públicos. Como promessa é dívida, estou eu aqui para cumprir minha promessa. Hoje eu vou falar sobre PNL e nós seguiremos numa série de 3 vídeos onde eu vou tentar explicar um pouquinho do que é a PNL e como a PNL pode nos ajudar na preparação para concursos públicos. Antes de mais nada, eu vou explicar o porquê de eu ter começado a estudar PNL. Bom, eu que sou professora de cursinhos preparatórios, sempre sou indagada por meus alunos e até pelos seguidores acerca da melhor forma para a preparação para concursos públicos, quais os melhores métodos a serem aplicados no estudo para concursos públicos. E aí eu percebi que não bastaria reproduzir os métodos que estão aí à disposição. Eu precisava entender como se dá o processo de aprendizagem. E buscando entender esse processo de aprendizagem, eu comecei a estudar neurociência, buscando aí mais conhecimento nessa matéria, nessa área do saber. E foi estudando neurociência que eu me deparei com a PNL e me encantei com as ferramentas que estão aí à disposição e que podem nos ajudar não só na preparação para concursos públicos, como em várias áreas da nossa vida. E o que é PNL? Muitas pessoas me perguntaram, muitos me disseram nunca ter ouvido essa abreviação. PNL é a abreviação para Programação Neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? Como surgiu a programação neurolinguística? Bom, são estudos surgidos a partir da pesquisa de um matemático que começou a estudar psicologia e associando a matemática à psicologia, ele buscou entender como se comportam as pessoas altamente bem-sucedidas. E fazendo esse estudo, ele percebeu que essas pessoas de alta performance tinham um padrão de comportamento que se repetia. Daí surgiu a conclusão de que existe uma estrutura de sucesso, uma estrutura que se repete nas pessoas bem-sucedidas. E a PNL estuda essa estrutura de sucesso para então nos ajudar a repetirmos essa estrutura, a nos programarmos a partir desses padrões que levam à excelência. Então a PNL vai estudar exatamente isso, a programação que nos leva a esse sucesso. Pessoas que têm sucesso têm um padrão de comportamento que se repete. Esse padrão está ligado ao otimismo, a uma comunicação interna positiva e uma visão do futuro positiva. Nós perceberemos ao longo dos vídeos que eu vou fazer aqui que são padrões que se repetem nessas pessoas que tiveram alta performance. E a PNL nos leva a concluir que se alguém conseguiu com alta performance alcançar um resultado que o levou à excelência, nós também podemos, a partir da repetição desses padrões de comportamento que levam ao sucesso. Bom, falando especificamente sobre concursos públicos, sobre a preparação para concursos públicos, como a PNL pode nos ajudar? A PNL trabalha a questão das crenças. Nós, quando nascemos e desde o nascimento, passamos a ter contato com o mundo externo a partir dos nossos sentidos. E é a partir dos sentidos que nós vamos captando informações. E essas informações, ao longo do tempo captadas, podem nos levar a padrões positivos ou negativos. Existem crenças formadas ao longo da vida que nos limitam para que consigamos avançar. Crenças que impedem que nós consigamos ter resultados altamente positivos. E aí, a partir da PNL, nós podemos desconstruir essas crenças, ressignificar essas crenças ou destruir essas crenças. A PNL trabalha esses 3 aspectos das crenças limitantes, crenças que nos limitam no avanço para o sucesso. Algumas dessas crenças precisam ser ressignificadas, elas precisam adquirir um novo significado.
outras precisam ser reconstruídas desde lá a sua origem e outras precisam ser definitivamente destruídas. Isso é um trabalho de autoconhecimento. A partir do momento em que nós passamos a prestar atenção naquelas crenças que nos limitam, nós vamos então em busca de ressignificá-las, reconstruí-las ou destruí-las. Vamos citar um exemplo prático. Eu, por exemplo, nunca gostei de falar em público. Porque eu achava que minha voz não me favorecia, eu ficava nervosa e por conta disso eu me limitava. Por várias vezes eu deixei de assumir aí alguns compromissos que poderiam ser muito favoráveis para mim por conta dessa limitação. Eu tinha uma crença limitante de que eu não poderia falar em público e essa crença vinha de vários aspectos que se desenvolveram ao longo da minha vida. Quando nós temos uma crença limitante, nós podemos trabalhar em termos de PNL com situações de prazer ou de dor. O nosso cérebro, e eu já falei aqui em algum vídeo anterior, o nosso cérebro primitivo, né, o cérebro que está ligado lá ao homem primitivo, essa estrutura que não obstante o avanço, né, da humanidade, ela se manteve, ela só teve outras áreas agregadas. Essa estrutura primitiva, ela tende a buscar ou prazer ou se afastar da dor. O cérebro primitivo, ele trabalha nesse sentido, buscando o prazer ou buscando se afastar da dor. E aí, quando nós pensamos em crenças limitantes, nós temos que trabalhar esse aspecto do cérebro de busca de prazer. E uma forma de nós tentarmos ressignificar ou reconstruir ou destruir essa crença limitante, vai depender da sua situação concreta, é buscarmos uma situação associada de prazer. No meu caso, eu que tinha essa limitação em falar em público, comecei a associar a minha pessoa falando em público com resultados altamente positivos. E aí é o trabalho do cérebro, naquela visão do futuro que as pessoas de alta performance têm, uma visão do futuro recheada de detalhes, recheada de aspectos que englobam cor, cheiro, movimento, todos os aspectos dos nossos sentidos. Então eu comecei a me ver falando em público com várias pessoas ao redor, várias pessoas elogiando e tendo atenção e batendo palma. O meu cérebro associou essa minha limitação, essa crença limitante a algo muito positivo, a algo muito de resultados e aspectos positivos que eu visualizei, algo prazeroso, que é o que o cérebro busca. Então, cada vez que eu pensava em falar em público, eu lembrava dessa minha visão e desse aspecto prazeroso que foi me permitindo evoluir. Outra forma de usar o PNL para a questão da crença limitante é não só buscar aspectos positivos que nos tragam prazer, como também associar a uma dor, porque o cérebro busca afastar a dor. Quando eu imaginava tudo aquilo que eu perdia cada vez que eu me limitava em falar em público, e aí eu me visualizava com aquele sofrimento de não ter falado, meu cérebro tinha repulsa por essa dor. Então, esse binário dor-prazer que o cérebro trabalha favorece aí na desconstrução, na ressignificação ou destruição das crenças limitantes. Então, um primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês na aplicação da PNL para o estudo para concursos públicos é: vamos nos desfazer das nossas crenças limitantes ou ressignificá-las a partir desse uso, dessa ferramenta da busca do prazer, da busca de um futuro positivo e da associação àquela dor que você não quer ter. Então, vocês que estão aí querendo estudar para concursos e que por algum motivo entendem que não são capazes, que não é para você, pensem em termos de PNL, de
programação neurolinguística, que vocês têm que se programar, se modelar conforme as pessoas de alta performance. E se programar conforme essas pessoas de alta performance é ter uma visão positiva do futuro, é ter uma conversa interior positiva. Sabe essa pessoinha que está dentro da gente, que constantemente nós falamos com ela? Acontece comigo, acontece com você, com todos nós, o tempo todo nós estamos falando com essa pessoa. Como é essa conversa que você tem consigo mesmo? É uma conversa positiva ou uma conversa que condena, que coloca para baixo? As pessoas de alta performance têm um diálogo positivo consigo mesmo, o que significa que elas têm autocompaixão. Quando elas, por algum motivo, não alcançam tudo aquilo que elas querem, elas sabem reconhecer que aquilo é um processo, que aquilo que aconteceu só ajuda em termos de melhoria para algo melhor do futuro. Não reconhece como um erro, como um fracasso, mas sim como um processo de aprendizagem. E é isso que nós temos que aprender a fazer a partir dessa técnica. Então, conhecendo a PNL, entendendo que há uma programação neurolinguística, há uma modelagem para o sucesso, há uma programação mental que nos favorece para a auto-performance, nós vamos então ter um diálogo positivo conosco mesmos, nós vamos ter uma visão do futuro positiva, ou seja, recheá-la de sentidos, vendo, sentindo o movimento, sentindo as cores. E nós vamos, então, utilizar essas técnicas para desconstruir, ressignificar ou destruir nossas crenças limitantes. Para a gente aplicar a PNL, primeiro a gente tem que ter essa autoavaliação, parar e pensar quais são as minhas crenças limitantes, quais são aquelas crenças que me impedem de continuar. Lembrando que se alguém conseguiu algo, eu também consigo. Isso é um aspecto da PNL. Pessoas de alta performance sabem que se alguém conseguiu, eu também consigo. Se eu não conseguir, é porque eu ainda não adquiri todo o conhecimento para isso. Se eu não adquirir, eu vou em busca de adquirir, eu vou em busca dessa aquisição do conhecimento. Então, gente, pela programação neurolinguística, importa muito esses padrões positivos que nos levam a uma programação mental favorável ao desenvolvimento. Otimismo, visão positiva do futuro, diálogo positivo consigo mesmo e saber que se alguém conseguiu, eu também consigo. Em termos gerais, essa era a primeira mensagem que eu queria passar para vocês acerca da PNL. Há muito que descobrir sobre PNL, há muito que falar sobre PNL. Eu estou nesse processo de aprendizagem e eu quero compartilhar com vocês todo esse aprendizagem. Eu vou fazer outros vídeos, a gente vai falar amanhã sobre outro tema associado à PNL, mas eu queria que desde já vocês colocassem em prática essas ideias. Pensar nas crenças limitantes, pensar no que está impedindo vocês de avançarem em busca do objetivo de vocês e a partir da constatação dessas crenças limitantes, trabalhá-las nesse aspecto de visualizar o prazer, né, a partir dessa crença, ou seja, se eu conseguir vencer essa crença, imaginar e visualizar todo o prazer que se sentirá, e visualizar a dor por não vencer essa crença limitante. Se eu não vencer essa crença, olha toda a dor, todo o sofrimento. Eu, nesse meu processo de aplicação da PNL, na construção, na reconstrução e ressignificação das minhas crenças, eu percebi que eu tinha deixado várias vezes de utilizar a fala, o espaço da fala, por conta dessa minha limitação. E eu visualizei todo o meu sofrimento. E eu visualizei também o que poderia acontecer de sofrimento
sofrimento caso eu continuasse com essa crença. Essa dor, o meu cérebro sempre quis afastar, é uma tendência do cérebro primitivo, afastar a dor que vem, a dor que o ameaça, e essa dor estava ali, eu visualizei, eu associei a minha crença. Ao mesmo tempo, eu associei um prazer enorme de me ver falando em público, vencendo aquela crença limitante e conseguindo resultados altamente positivos. Associando dor e prazer, o cérebro vai buscar se afastar da dor e vai em busca do prazer. Com isso, nós vamos ver no próximo vídeo que nós teremos motivação, que nós conseguiremos avançar no nosso objetivo até alcançar finalmente o resultado que é pretendido. Esse foi o primeiro vídeo, espero que gostem e a gente volta a se falar.